Hoje a pauta a gente vai conversar um pouquinho sobre cobrança pelo uso da água, exercício 2025. Nós já estamos em julho, esse vídeo está sendo gravado em julho e você, usuário de água, você de Minas Gerais, fique atento aos prazos para você poder contestar a sua cobrança ou parcelar, pedir o parcelamento da cobrança. E é disso que a gente vai falar nesse vídeo, tá? A gente vai detalhar um pouco mais sobre a cobrança e sobre o processo que você tem que fazer para você poder contestar ou pedir o parcelamento da sua cobrança pelo uso de água. Então, vem comigo que a gente vai te explicar isso um pouco melhor. Como algumas pessoas já sabem, a cobrança ela é um mecanismo com embasamento legal que busca dar valor financeiro e agregar valor a esse bem tão importante que a gente tem, que é a água, né? Por muitos anos a água não foi considerada como um insumo da produção rural, nem insumo da mineração. E depois que vem instituindo a cobrança no governo de Minas Gerais, a gente passa a dar valor a esse bem tão precioso que a gente tem. Nessa história, em Minas Gerais, desde 2024, incide-se a cobrança. Falando aqui especificamente do meu território, nós estamos na bacia do Rio Paracatu, né? E esse rio ele já tem a cobrança desde 2024. Todo usuário, né, que tem outorga de verdade, isso a gente já explicou em outros vídeos anteriores, ele precisa fazer a declaração de uso de água de forma anual e o órgão ambiental pega a informação que tem na sua portaria de outorga, cruza com o valor da declaração anual pelo uso de água e gera-se um valor de cobrança pelo uso. Se você não entregar a declaração, você vai ser incidido no valor máximo da sua portaria de outorga e isso também a gente já detalhou em outros vídeos, não vou entrar nessa esfera. Hoje a gente vai focar um pouquinho mais, sabendo desse arcabouço legal, sabendo que tudo funciona com embasamento legal, hoje a gente vai detalhar um pouquinho mais como vocês devem fazer até o dia 31 de julho para você confirmar o valor da cobrança e pedir o parcelamento em até 4 parcelas, ou se você precisa contestar o valor, se eventualmente tiver um valor discrepante, muito maior do que você deveria pagar, ou se até mesmo, em alguns casos, se não foi considerada a sua declaração que foi entregue corretamente, tá? Então, vamos entrar nesse ponto. Primeiro de tudo, a gente precisa entender que esses valores da cobrança, ele tem que ter uma rastreabilidade, ele tem que vir de algum lugar. Esse lugar, ele chama PPU, é o parte por unidade, que é um valor, é uma rúbrica pequenininha de reais, que multiplica-se esse valor pela quantidade de metro cúbico que você usa por ano de água na sua propriedade rural, e aí sim você tem um valor em reais, tá? O PPU aqui em Paracatu, na bacia do Rio Paracatu, ele varia de 0,0040 a 0,0048 para os usos agrícolas, rurais, tá? O uso produção de cereais, que você multiplica esse valor pela quantidade de metro cúbico que você usou por ano para você gerar a sua cobrança. Naturalmente, você tem aí várias nuances que você precisa avaliar para você validar a sua cobrança, pedir o parcelamento ou você dizer que ela está errada. Para isso, você, primeiro de tudo, se você está devidamente cadastrado no sistema Ecosistemas, você recebeu no seu e-mail várias notificações que a cobrança, o memorial de cálculo já está disponível na sua conta do Ecossistema. Então, se você tiver esse cadastro atualizado lá, você vai ter recebido esse e-mail. Se você não tiver recebido o e-mail, de duas uma, ou outra consultoria, outra pessoa recebeu o e-mail por você, ou você não tem o cadastro no Ecossistemas. Então, a primeira sugestão é, vá no sistema Ecossistemas, você pode escrever no Google mesmo, Ecossistemas Meio Ambiente Minas Gerais, alguma coisa assim, que já vai aparecer lá, Sistema Ecossistemas, tá? E aí, você primeiro verifica se você tem ali o seu cadastro devidamente atualizado, se existe, se não existe. Como que eu vou fazer isso, Tobias? Você vai fazer pelo seu CPF. Você vai lá, criar acesso, você pode acessar até pelo Gov.br, você clica lá pelo Gov.br e você já vai cair na sua conta. Se tiver tudo certo, você já vai ver ali que existem algumas informações sobre o seu nome, sobre o seu empreendimento, sobre a sua portaria de outorga, dentre outras coisas. Se não tiver nada ali, você vai lá no Cadu, que é uma aba, a primeira aba à esquerda em cima, que é de cadastro. E aí você vai se cadastrar como seu representante ou vai cadastrar você como representante de outro empreendimento, que isso pode acontecer também. Se você tiver uma procuração, você pode representar outros empreendimentos.
Como, por exemplo, aqui no escritório, eu tenho uma lista de vários empreendedores que eu represento através de procuração. Então, eu entrei no Cadu, fiz o meu cadastro da pessoa física que eu represento, coloquei os meus documentos, coloquei os documentos da pessoa que eu represento e coloquei a procuração. Então, beleza, validou o meu acesso para aquela pessoa, para eu acessar a documentação daquilo. Entrei no Ecossistemas, consegui verificar no Cadu que eu me represento ou eu represento outra pessoa. Aí nós vamos falar hoje aqui só da cobrança pelo uso de água. Então aí você vai procurar na tela principal do Ecossistemas uma aba que chama SGBH, que é Gestão de Bacias Hidrográficas. Você vai clicar ali e vai acessar. Eu vou acompanhando aqui, depois eu compartilho isso com vocês, pessoal. E aí você pode acompanhar também na tela ao lado aí, que eu vou colocar a tela para vocês. E aí entrou no SGBH, você vai selecionar o empreendimento que você representa, se você quer olhar sobre. Se você representa só você mesmo, você vai clicar somente no seu nome e vai passar para frente, prosseguir. Aí nisso vai abrir a aba de cobranças que tem aberto nesse CPF. Você vai entrar, vai verificar o valor certinho. No canto direito, você vai ver aqui no canto direito que existem o memorial de cálculo, ações, o que você pode fazer, se você pode baixar o memorial de cálculo, se você pode responder a notificação ou se você pode visualizar o histórico. Nessa história, você vai baixar o memorial de cálculo. Aí o memorial de cálculo vai vir detalhando o que está sendo cobrado de você. Mostra ali que é o exercício 2026, do ano de referência 2025, e mostra o que eles identificaram na outorga, o que mostrou na outorga, o que tem de informação do seu uso na outorga. E também, se você tiver entregue a declaração pelo uso de água, vai te mostrar qual foi a declaração que você entregou. E aí tem várias modalidades, tem gente que entrega a declaração, tem gente que não, dentre várias outras coisas, mas as pessoas que entregaram a declaração vai ter escrito aí, DAUR, logo abaixo dos dados da outorga, vai estar os dados da DAUR, que é a declaração de uso de água. Se não tiver a aba DAUR, significa que você não entregou a declaração. Se você tiver entregue a declaração e não existir a DAUR projetada aqui, então significa que o sistema não viu a sua declaração. Por algum problema dentro do sistema, o sistema não viu sua declaração. E aí é o primeiro caso de contestação. Você tem que entrar, responder e contestar o valor cobrado porque a DAUR não foi considerada no memorial de cálculo da cobrança. Beleza? Então esse é um primeiro exemplo. Segundo exemplo, e aí é o que eu sugiro para todo mundo, é a conferência do valor. A conferência do valor, obviamente que cada empreendedor vai entender melhor sobre o seu uso. Então o que eu sugiro para você identificar minimamente, assim, sem grande complexidade, se o seu valor está perto ou longe do que você tem que pagar, você vai pegar o memorial de cálculo e vai olhar aqui o volume anual. O volume anual dessa que eu estou olhando, por exemplo, é 578.778. Esse é o volume anual que tem nessa portaria de outorga, certo? Eu vou multiplicar isso pelo 0,0040, que é o valor próximo do que tem que ser. E aí o valor está batendo 2.315 com 2.560. Tá próximo. Então, assim, eu já fiz uma conta rápida, conta de padeiro, que a gente gosta de falar, só para ver se o valor tá perto ou tá longe. Porque é muito comum uma outra situação também, que onde o sistema considera o PPU errado. O PPU, essa parte por unidade, é o valor que você vai multiplicar pelo volume anual. Então, muitas vezes, uma cobrança que deveria estar na casa ali dos R$ 2.300, ela vai estar na casa dos 2 milhões ou 230 mil. Então, acontece isso com uma certa frequência, então é importante você fazer essa conta de padeiro aqui bem rapidinho, porque se está perto, então está ok, está batendo o valor. E aí você vai buscar entender, se você quiser conferir nos pormenores, você vai considerar, vai olhar o valor do PPU certinho, vai olhar realmente as contas que foram feitas, então vai olhar com um nível de detalhe maior. Mas para você ver se compensa gastar tempo em verificar mais profundamente, você pode fazer essa primeira conta. Aqui na Bacia do Paracatu, o PPU do agronegócio ele é em torno de 0,0040. Então, pega esse valor, multiplica pelo valor anual da portaria de outorga e aí você vai poder visualizar se está perto ou está longe, tá bom? Se eventualmente o seu valor estiver totalmente diferente disso, tiver R$ 2.000 a mais, ou R$ 5.000 a mais, ou R$ 20.000 a mais, aí é mais um caso de contestação. Aí você vai voltar na aba da gerência de bacia, da gestão de bacias, e aí você inicia o processo de contestação. Você vai na aba de responder notificação, vai
contestar o memorial, e aqui nessa aba de contestação você vai ter os mesmos dados da portaria de outorga, mesmos dados do usuário e todos os dados do CPF dele, e aí você vai vir contestar. Aí tem os motivos da contestação e você vai selecionar um dos motivos. Tem cobrança em duplicidade, DAUR com erro, erro na base de dados, erro na fórmula do cálculo, não considerou DAUR no cálculo, outorga cancelada, outorga vencida e outros. Nesse caso que eu estou aqui, a outorga foi cancelada. Ela foi substituída por uma outra portaria, então não tem que existir mais essa cobrança. Então aí você seleciona outorga cancelada e detalha. Essa portaria foi cancelada pela outra portaria número tal, publicada em tal data. E aí você quiser adicionar algum anexo, você pode adicionar. Se não, é só você seguir e finalizar a contestação, tá? Então não é algo complexo, dá para fazer, todo mundo dá para fazer tranquilamente. Não precisa pagar consultoria para isso. Mas obviamente que caso você tenha uma dificuldade e precise do apoio de alguém, pode chamar uma consultoria que, obviamente, ela vai saber fazer isso com mais tranquilidade, tá bom? E aí, é importante colocar que esse vídeo está sendo gravado no dia 9 de julho. O valor, o memorial de cálculo, ele foi disponibilizado no dia 30 de junho. Então, do dia 30 de junho até o dia 31 de julho, esse memorial de cálculo está disponível para você fazer essa verificação, fazer a contestação quando couber ou pedir o parcelamento. Então, você vai ter até 31 de julho para pedir o parcelamento. Caso você entre no sistema e a sua cobrança está correta, é só você aceitar o memorial de cálculo. Você vai clicar na aba de ações, do mesmo jeito, aceitar o memorial de cálculo e vai selecionar o número de parcelas que você pode parcelar em até 4 parcelas. Então, é na mesma direção, você vai responder a notificação, vai visualizar ali que há os dados da cobrança, o valor da cobrança, e você vai marcar a opção aceitar memorial de cálculo. Quando você clica no aceitar memorial de cálculo, ele já abre o valor cobrado e o número de parcela que você deseja. Marcou o número de parcela, é só finalizar que a notificação está encerrada, você já respondeu a notificação. E aí é só esperar o boleto chegar. Passado o dia 31 de julho, o órgão ambiental vai estar analisando todas essas informações, dentre contestações e pedidos de parcelamento, e aí vai encaminhar também por e-mail a notificação que a sua parcela já está disponível. E aí você vai voltar aqui depois do dia 31 de julho e vai acessar os valores de cobrança que estão disponíveis para você, certo? Aqueles que tiverem alguma parcela em aberto, alguma coisa em atraso, também vai estar aparecendo aqui no SGBH. Então, como eu falei, a cobrança já existe aqui desde 2024. Então, nós já tivemos uma primeira parcela paga em 2025, uma primeira parcela paga em 2024 e a outra parcela agora que está sendo paga em 2026, né? Então, vocês já têm que ficar atentos para não perder o prazo e poderem estar adimplentes com essa obrigação, que, como eu falei anteriormente, é uma obrigação que tem embasamento legal, não tem como correr. Se você não pagar, vai para o cadastro de inadimplentes e cresce o problema bastante, tá? Lembrando que a taxa de juros que incide no processo do Estado, em qualquer estado, a tabela do Estado, ela é uma tabela de uma atualização bastante rigorosa, bastante rígida. Então, a cobrança que relativamente é pequena, ela cresce bastante, tá? Então, fiquem atentos para não restar nenhuma dúvida, tá? E aí é isso, pessoal. Assim, eu quis trazer uma orientação mais básica. Se vocês ainda quiserem navegar por dentro do SGBH, podem ficar à vontade. Você consegue navegar e verificar todos os dados das outras cobranças, o que está pago, o que não está, o que está aberto, que é válido para vocês verificarem se está tudo adimplente. E aí, breve, a gente vai trazer mais informações sobre o uso do dinheiro da cobrança por parte do Comitê de Bacias, beleza? Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Contem conosco se precisar de alguma coisa. Um abraço, até mais.